quem coordena esse trabalho é a doutora Glória, a quem eu publicamente agradeço. Digo isso para ela nos nossos encontros, mas digo aqui também publicamente. Muito obrigado, doutora Glória, pela condução desse serviço em nossa comunidade e o bem que faz, porque nós, padres, quantas vezes nós estamos atendendo uma confissão e a gente identifica naquele atendimento que a pessoa precisa de um outro atendimento, além da própria confissão. E quantas vezes são elas que estão atendendo e identificam que aquela pessoa precisa de um acompanhamento do sacerdote. Então a gente acaba fazendo, uma entreajuda, uma colaboração para o bem daquela pessoa. Então quero externar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que fazem esse serviço. Convido a todos a se colocarem de pé, por favor. Nós vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na vossa presença e nos colocamos em vossas mãos nessa noite. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale com cada um de nós, através de todos aqueles que terão a oportunidade de nos dirigir a sua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse encontro e pedimos que com a vossa bênção todos nós possamos encontrar em nossa vida a plena saúde. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, por favor. Está um pouquinho baixo. Boa noite a todos e a todas. Desde já gostaria de agradecer a presença de todos, de vocês terem dispensado um pouco do tempo de vocês para vir hoje aqui participar da abertura da campanha do Janeiro Branco. E eu gostaria de agradecer ao Padre Marcelo por essa oportunidade, porque em todo o Brasil já está sendo aclamada essa campanha, que iniciou em 2014 em Uberlândia, Minas Gerais, por um psicólogo, Leonardo Abraão, que, preocupado com as demandas psicológicas e psíquicas e emocionais, pensou: por que tem o Outubro Rosa? Por que tem o Novembro Azul? Por que tem o Setembro Amarelo? Nós precisamos de um mês para falar sobre a saúde mental. E é claro que falar de saúde mental é uma coisa muito importante. Não podemos desagregar o corpo físico da mente. Precisamos pensar como estamos conduzindo as nossas vidas, os nossos relacionamentos, Como está a minha vida emocional. E para isso a gente está aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação. Hoje eu não vou me estender muito, como eu sempre faço. Nós temos aqui hoje 3 convidados ilustres. Dr. Francisco Carlo, psiquiatra, Doutora Liana Dornelas, também psiquiatra, e o educador físico Davi Assad. Então, nós vamos ter a participação deles, cada um vai falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre os transtornos mentais, sobre a importância da atividade física no bem-estar do ser humano, tá bom? Quem cuida da mente, cuida da vida. Não. Tem um antes.
Deu tilt? Não tem problema. Aí. Então, vamos lá. Quem cuida das emoções, cuida da humanidade. Colocar a temática da saúde mental em máxima evidência para a prevenção ao adoecimento emocional da humanidade. Sensibilização das mídias, das instituições sociais, públicas e privadas, sobre a importância de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental na sociedade. Então, o que a campanha tem como prioridade? Justamente fazer um chamamento, né, tanto dos profissionais da área de saúde, como das instituições privadas, públicas, religiosas, como nós estamos aqui, né? Então, nós precisamos de parceiros para que podemos falar sobre saúde mental e emocional em todos os lugares, sem distinção de qualquer credo, de qualquer situação que impeça. Precisamos falar urgentemente. 25% da população tem ou terá depressão. Em seguida, ocorre a ansiedade. Isso a Organização Mundial de Saúde está fazendo esse chamamento, porque os altos índices de depressão e suicídio e ansiedade tomaram o topo, estão no ranking das doenças mentais. Então, precisamos, sim, falar sobre saúde mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. Mostrar às pessoas e à sociedade que os seres humanos são seres de conteúdos psicológicos e subjetivos. Não se pode ficar triste. Na realidade, a gente está vivendo um momento que você não pode ficar triste, né? Você tem que guardar. Nós fazemos parte de uma cultura que homem não chora, homem não pode demonstrar os seus sentimentos, ele tem que guardar, ele não pode se expor. E nós temos que viver uma realidade de felicidade. A gente liga a televisão e vê pessoas mostrando que se você consumir isso aqui, você vai ser mais feliz. Se você ter esse carro, você vai ter mais status. Então, é a ditadura da felicidade. E, na realidade, nós não estamos vivendo esse momento. Pelo contrário, estamos vivendo um momento de muita dor, muito sofrimento psíquico. Vamos falar de sentimentos. É uma campanha acessível, inclusiva, democrática, não tem dono, não tem estatuto, nem legislação. A campanha Janeiro Branco, ela só tem coração. Quem cuida de si, já cuida do outro. Quebrar paradigma, falar do autocuidado com a saúde mental, do cuidado com o outro e do preconceito. Construção de uma cultura da saúde mental e prevenção das psicopatologias. As taxas do adoecimento. A Organização Mundial de Saúde fala que as taxas de suicídio, depressão, ansiedade não param de crescer, que a juventude se perde em alcoolização e drogadição, que o trânsito se perde em violência, que o feminicídio não para de crescer, as síndromes que a gente estuda não param de crescer em taxas. As pessoas estão esgotadas em seus estresses diários. E aí eu coloquei umas ilustrações, né? O estresse no trabalho, no trânsito, a violência urbana, o desemprego, a violência doméstica, a violência nas escolas, bullying, a violência urbana. Então, são questões que
Antes a gente achava que as pessoas ficavam adoecidas com depressão porque tinha um componente biológico e genético. Mas a gente também tem esses componentes do meio externo, né? Então, tudo isso vai se somando a todas essas questões subjetivas e a gente acaba adoecendo. Autoconhecimento. Isso também tem a ver com a sua saúde mental. Falar sobre saúde mental todos os dias, em todos os lugares, em todos os espaços. Apesar da evidente necessidade de se colocar o assunto em pauta, muito pouco ainda se discute a respeito. Por que Janeiro Branco? O mês de janeiro foi escolhido pelo fato de que, em termos culturais e simbólicos, no início do ano, as pessoas estão predispostas a pensar sobre suas vidas em diversos aspectos. E a cor branca, pois, como uma tela em branco, se deseja incentivá-las a desenhar novas possibilidades em suas vidas. O que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Existem várias possibilidades de sofrimento, de angústia, mas nem todo mundo tem como falar e de ser ouvido. E o restante da humanidade? Somos 7,7 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, 210 milhões, com a segunda maior população de psicólogos do mundo. Nos Estados Unidos, é a primeira população de psicólogos, só que eles têm 300 milhões de pessoas. Por isso que essa campanha, minha gente, ela foi iniciada pela classe de psicólogos. Nós somos uma grande maioria e precisamos ajudar as pessoas que precisam. A nossa missão é a responsabilidade profissional e social. Compartilhar, disseminar, proliferar, difundir todos os conhecimentos produzidos pelas múltiplas psicologias e assim fazer que elas sejam psicologias sem fronteiras. Precisamos falar sobre saúde mental, sentimentos e emoções, preconceitos e violências, transtornos mentais, infância e adolescência, morte e o morrer, paternidade e maternidade, estresse no trabalho, alcoolismo, medicalização e espiritualidade. É terapêutico falar das emoções, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. Gostaria desde já de agradecer aos participantes, Dr. Francisco, doutora Liana e o Davi, e vamos agora chamar a doutora Liana para dar continuidade à palestra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a Glória, agradecer a vocês de estarem aqui hoje, participando com a gente. Tá melhor? Participando com a gente desse tema que é tão importante para a gente. Desde já, eu quero dizer que muito mais do que uma palestra, eu gostaria que isso fosse participativo, que todo mundo pudesse falar um pouco, se em algum momento tiver alguma dúvida, que possa perguntar, mas sobre forma de debate. O Janeiro Branco, para a gente que trabalha na saúde mental, é importantíssimo, porque é o primeiro mês do mês e é uma forma da gente ter uma atenção maior sobre a nossa saúde emocional e a gente se programar para o que a gente pode estar fazendo ao longo do ano. Então, é de fundamental importância que a gente entenda que a gente tem que falar sobre emoção, que a gente tem que falar sobre saúde mental. Próximo, por favor. Pela Organização Mundial de Saúde, a gente define saúde como bem-estar físico, mental e social. Tudo em conjunto. Uma coisa não funciona longe da outra. Só que a nossa cultura, ela é acostumada e entende, todo mundo de uma forma geral entende,
que a saúde mental é separada da saúde física, ou se a pessoa só tem uma doença, ela é doente, mas não relaciona com saúde mental. E aí eu pergunto aqui a vocês, quem assim, algum dia na vida, acordou e aquele dia foi horrível? Tudo deu errado, a gente acorda e tudo dá errado, a roupa não está boa, a gente vai para o trabalho, o nosso colega do lado não entende o que a gente fala. Isso é uma coisa perfeitamente aceitável e acontece com qualquer pessoa, não é verdade? Então, só que se isso perdurar por um dia, e aí mais um dia, uma semana, um mês, quem de vocês aqui entende que de alguma forma vocês podem estar deprimidos? É muito difícil a gente entender isso, a gente colocar que a gente possa ter um adoecimento mental. E isso por conta da nossa questão cultural, né? E então é importantíssimo que a gente entenda que saúde é o conjunto da saúde mental, junto com a saúde física, com a saúde ambiental. Na verdade, com a depressão, você perde muito a função cognitiva. A sua mente fica mais lenta, o seu raciocínio fica mais arrastado, você perde a sua criatividade. E muitas vezes a gente não tem noção de que isso acontece. A gente vai levando, acha que a gente está trabalhando demais, que a gente está sobrecarregada, mas a gente não tem noção de que a gente pode estar adoecido mentalmente. Próximo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês me responderem, que são alguns mitos que acontecem na psiquiatria. Próximo. Existe saúde sem saúde mental? O que vocês acham? Não. Então, exatamente, não existe. Não existe. Hoje em dia, a gente sabe que a depressão é uma doença, é a doença no mundo que é mais incapacitante e que é de perda de qualidade de vida. Nenhuma pessoa que tem uma doença reumática tem tanta perda de qualidade de vida como uma pessoa que está em depressão. Próximo. Transtornos mentais são doenças? O que vocês acham? Sim. Verdadeiro. Bem, assim, eu acho que é importantíssimo a gente entender que é uma doença mental. A ansiedade, todos nós temos, e é o que faz a gente ter um cuidado, é a gente sair e olhar para a rua antes de atravessar. O transtorno de ansiedade é que é incapacitante para a gente, mas é uma doença. É fundamental que a gente entenda que na psiquiatria não existe só loucura, porque a gente tem esse estigma. A gente precisa reduzir justamente esse estigma na saúde emocional. É muito comum que a gente tenha, por exemplo, uma dor no joelho. Se a gente tiver uma dor no joelho, no outro dia a gente já pensa que vai procurar o ortopedista. Não é verdade? Ninguém espera não andar para procurar um ortopedista. Assim como na cardiologia, ninguém espera ter um infarto para procurar um cardiologista. Se sentir um desconforto, já procura. Mas, na saúde mental, é difícil para a gente, por conta de toda uma cultura já pré-existente. Alguém escolhe ter um transtorno mental? O que vocês acham? Não, de jeito nenhum. Na verdade, qualquer um de nós pode ter. Estatisticamente, 1 entre 4 pessoas pode ter um transtorno mental. Isso quer dizer que aqui tem muita gente que pode vir a desenvolver um transtorno mental. E o que é importante a gente estar colocando isso? É de fundamental importância que a gente saiba ajudar, que a gente saiba olhar para o próximo sem julgar, de forma que a gente ajude, encaminhando, enfim. Na nossa família também pode ter alguém com algum transtorno. É fundamental que isso seja encarado como uma forma normal, como uma doença que tem cura. Próximo. Qualquer pessoa pode ser acometida com um transtorno mental?
Sim. E alguém tem ideia de como isso se desenvolve? Então, existem 3 fatores que são fundamentais para que isso ocorra, né? Os 3 fatores, eles ocorrem em conjunto. Um é sempre ligado ao outro. O primeiro é o fator genético. Então, assim, se eu tenho uma família adoecida mentalmente, eu tenho maior chance de ter um transtorno mental. Como, por exemplo, um gêmeo, uma pessoa que é gêmea da outra, se ela desenvolve um transtorno, a outra tem 50% de chance de desenvolver. Isso quer dizer que a outra vai desenvolver? Não, aumenta a probabilidade. Então, o fator genético é o primeiro. O segundo fator é o psiquismo. É como você pensa diante daquela situação. É como você encara aquilo. E o terceiro fator é o fator ambiental, que a gente fala que é o contexto, que é o gatilho, é o que vai acontecer naquele momento. Eu não sei se estou sendo clara, eu vou dar um exemplo aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida. Meu marido, ele tem uma família em Friburgo, onde aconteceu aquela situação, daquela enchente. E aí, a gente tem algumas pessoas conhecidas. A tia do meu marido, ela vivenciou aquela situação e ela não teve perda nenhuma, mas ela ficou muito angustiada com aquela situação de enchente, a casa dela encheu e ela teve que mudar móveis, foi bem complicado. A funcionária dela foi bem pior, ela perdeu a família toda, ela perdeu a filha, ela perdeu o marido e todos os familiares, inclusive a casa. E aí, por que eu estou contando isso? Porque cada pessoa reage de uma forma. Essa pessoa que era funcionária, que perdeu tudo, ela hoje está muito bem. É óbvio que ela ficou triste, é normal essa tristeza diante de um fato, que a gente realmente fica triste, mas ela conseguiu refazer a vida dela e ela hoje já tem uma nova casa, ela consegue trabalhar, ela hoje já está construindo uma nova família, enfim, ela está bem. E a tia do meu marido, ela hoje, ela fica muito angustiada quando chove, quando o telefone toca, ou se ela vê na televisão que a meteorologia avisa que vai mudar e que vai chover. Então, assim, são reações completamente diferentes, numa mesma situação, uma mais grave, outra não, mas uma desenvolveu um transtorno pós-traumático e a outra não, a outra está muito bem. Então, cada pessoa reage de uma forma. E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não julga. A gente ajuda. A gente está aqui para ajudar e não para julgar o que cada um reage de uma forma. Próximo. O transtorno mental é uma desculpa? O que vocês acham? Não, né? Mas assim, próximo. Não, é falso, lógico. Mas assim, está muito ligado a esse termo desculpa, preguiça, falta de ânimo. Faz uma forcinha, mas ninguém fala para uma pessoa que está com a pressão alta, que é uma doença, que a gente encara normalmente como uma doença, e está lá com uma pressão de 20/12, e fala assim, faz uma forcinha, levanta e vai diminuir a sua pressão. Ninguém fala isso. Mas para a pessoa que está ansiosa, que está sem coragem, às vezes, de sair na rua, ou de levantar porque está deprimido, a pessoa fala, não, você tem que reagir. Então, não é assim, a gente tem que entender que isso é uma doença, que existem disfunções cerebrais que ocorrem, não lesões, disfunções, e que está ali presente uma doença, ela reage de forma diferente, ela pensa de forma diferente, e isso tem que ser avaliado. Próximo. Tristeza e depressão são a mesma coisa? O que vocês acham? Não. E aí ainda pergunto mais, existe depressão sem tristeza? O que vocês acham? Não. Existe. A depressão é uma síndrome. Na verdade, a depressão, ela é um conjunto de coisas, de sintomas, e esses sintomas duram algum tempo para a gente poder caracterizar como depressão.
tristeza faz parte do nosso emocional, da nossa emoção. Então, é normal que eu fique triste diante de uma situação que ocorre no meu dia a dia. E é normal que isso varie de acordo com o que acontece. Então, eu posso ficar triste e alegre no mesmo dia sem que eu tenha um transtorno. Isso é normal. Inclusive, as pessoas questionam: ah, mas você muda de humor muito facilmente. É normal, se eu tiver um contexto que eu mude de humor. O que não é normal é que meu humor fique nivelado, mesmo diante de uma situação em que normalmente uma pessoa ficaria triste. Está dando para entender? Próximo. E criança também fica triste, também tem transtornos. A gente às vezes pensa que não, mas criança também pode adoecer, como qualquer doença que dá em criança, mentalmente ele pode estar adoecido. E aí nosso psiquiatra, Dr. Francisco, vai falar um pouquinho sobre essas características. Boa noite, meu nome é Francisco Carlos, eu sou médico psiquiatra há quase 40 anos e há uns 15 ou 16 anos eu sou médico psiquiatra infanto-juvenil. Atualmente eu só aceito criança e adolescente. A gente, para falar de psiquiatria infantil, a Liana já tinha falado isso antes, os sintomas têm que ser proeminentes, têm que ser sintomas importantes. Por exemplo, você está deprimido, mas aí você não chega a um nível que te atrapalha o seu desenvolvimento enquanto pessoa, pode não ser uma depressão, pode ser uma tristeza. Se você também está deprimido durante 1 ou 2 dias, é diferente de você estar deprimido 2 meses, que é preciso que tenha um tempo e uma intensidade para que você faça um diagnóstico de saúde mental. Normalmente, as doenças mentais não têm um exame que se faça e diga que deu no exame que você tem um transtorno de déficit de atenção. Não tem. Esse exame aqui disse que você ficou deprimido. Não é assim. Diagnóstico em psiquiatria é os sintomas, a duração dos sintomas e a intensidade desses sintomas e o quanto esses sintomas afetam a vida dessa criança ou desse adulto. Então, para você dizer que a pessoa está deprimida, ela tem que estar durante 4 semanas, pelo menos, com os sintomas depressivos. Ela deveria estar com anedonia, que a gente chama falta de interesse pelas coisas, que acontece com as crianças também. E isso tudo está tendo um impacto na vida das pessoas. Só assim você pode fazer o diagnóstico. Tá? Você não pode chegar assim e dizer: eu acho que você está deprimido porque você chorou 2 dias. Não pode, isso nenhum médico faz, eu acho. Mas as pessoas em geral falam: meu filho está deprimido, está 1 semana chorando. Né? Se ela teve um motivo, uma causa para essa tristeza, é tristeza, não é depressão. Mas então a gente vai falar do atraso do desenvolvimento psicomotor. Uma criança tem os marcos do desenvolvimento. Ela tem que olhar com 2, 3 meses, corresponder ao olhar do pai e da mãe ou de uma pessoa que chegue próximo. Ela tem que sustentar a cabecinha com até 3 meses, com uma pequena variação para mais ou para menos. Tem que sentar com 6 meses e tem que falar antes dos 2 anos. Aí acontece, a criança não falou, já fez 3 anos, tem algum problema. Entendeu? A criança não sentou com aquela idade que era esperada, não andou e ficou de pé, quer dizer, ela teve um atraso nesses marcos do desenvolvimento. E a fala também é muito importante. Se houver atraso nessas características, a criança provavelmente tem um problema neurológico ou psíquico, né? Vai ter que ser visto com um desenvolvimento e com que idade se começa uma terapia. A terapia para autismo, por exemplo, deve ser iniciada antes dos 3 anos. A de transtorno de hiperatividade deve ser iniciada depois dos 6 anos. Uma é antes dos 3, outra é depois dos 6. Não é tudo igual, né, em psiquiatria da infância.
Medicamento que a gente usa para determinados problemas, determinadas afecções, são medicamentos que podem ser usados na faixa etária daquela criança ou não, porque a Anvisa delimita se a gente pode usar determinado medicamento para criança ou não, e com que idade, a partir de que idade a criança pode tomar aquele medicamento. Por exemplo, a risperidona, talvez vocês já devam ter ouvido falar nesse medicamento, é muito usado por mim e pelos outros médicos. Ela só deveria ser usada a partir dos 6 anos, mas tem muitas crianças com 1 ano, 2 anos, 3 anos que tem que tomar. Não tem possibilidade de uma criança com autismo que bate com a cabeça na parede até rachar o coco, machucar, ficar todo vermelho, você não dá o medicamento. Até que a gente já sabe que outros médicos já deram e deu certo. Então seria um sacrilégio você não medicar a criança. Aí ainda a gente tem atraso na fala e na linguagem. A gente fala de linguagem, linguagem não é só falar não, linguagem é todo o movimento corporal que a criança faz, além de falar. E tem criança que não fala, mas ela denota que ela está sabendo o conteúdo do que você está falando em casa ou na escola. E tem criança que não tem interação, quer dizer, ela está ali parada ou sentada brincando com alguma coisinha dela, estou dando exemplo de um autista outra vez, você pode falar com ela, gritar, botar uma banda de música que ela não responde, ela ignora a presença do adulto ou de outra criança. Então, esse atraso no desenvolvimento da linguagem, tem formas de linguagem que a criança aponta que quer uma comida, aponta que quer tomar banho, ou faz sinais, então ela está falando, né, com a linguagem corporal, não está falando porque ela não consegue falar. Então, o atraso nessa linguagem pode denotar que a criança vai ter um problema mais tarde ou já está tendo, porque aí tem que ser um conjunto de sintomas, não é só atraso no desenvolvimento da linguagem, é um sintoma, tá? Para a gente fazer o diagnóstico tem que ter muitos outros. Irritabilidade. Criança normalmente não é irritada, criança normalmente não é violenta, criança normalmente não agride. A criança, ela aprende a agredir com alguém, no caso da agressividade, ou ela vê alguém agredir alguém, outro alguém, e ela imita. Porque criança normalmente é dócil, é fácil de lidar, entendeu? Tem umas crianças que têm um humor meio irritado, mas não é questão de doença. Quando a criança está muito irritada com tudo, nada satisfaz, essa criança tem um problema. Tem que levar para um psicólogo ou para um psiquiatra. Está bem? Quando a criança tem mudança... perda de interesse, gente. Eu estou colando aqui que está lá para não ficar virando de costas. A perda do interesse é igual a do adulto. Quando o adulto perde muito interesse pelo trabalho, não quer mais ir à praia aqui, não quer mais ir ao jogo de futebol, ele está com algum problema, se ele sempre fez isso. A criança também, se ela gosta de videogame, se ela gosta de celular, e ela começa a não querer aquilo que dava prazer, isso é sinal de depressão. Que uma das coisas mais importantes da depressão é que a pessoa deixa de fazer tudo o que gostava, entendeu? Ela não desgostou de fazer aquilo, ela apenas tem uma perda do interesse por qualquer coisa, inclusive tomar banho, se vestir, qualquer roupa serve. Você vê que a pessoa está deprimida, porque ela não tem mesmo, não consegue mesmo se sentir interessada por nada. E nesse caso o tratamento tem que ser medicamentoso. Mudança de comportamento. Tem crianças que têm um comportamento, como eu falei, afável, tranquilo, obediente, boazinha, brincalhona, de repente a criança muda de comportamento. Acontece muitas vezes, até vou citar aqui, até difícil de falar, abuso sexual por parte dos pais, genitores ou de padrasto, e às vezes de irmãos mais velhos. Então, essa é uma das causas que a criança muda totalmente, começa a ficar super irritada, o comportamento dela fica totalmente estranho, de uma hora para outra, você começa a perceber que tem alguma coisa errada com essa criança. Uma vez eu atendi uma menina que ela foi marido da tia, morava na mesma quadra, só que um virado para cada lado, e o marido da tia tentou abusar dela, mas ela botou a boca no mundo. Ela já deve estar adulta. O que acontece? Com isso, o pai dela pegou uma arma para matar o marido da tia, e as meninas em volta, todas tinham sido abusadas por ele. Ela foi a única que deu com a língua nos dentes. Isso tem pouco tempo. Inclusive, as primas, filhas dessa tia, e moravam com esse padrasto. É bem difícil isso.
E ela ficou muda por um tempo, mas as outras meninas, elas seguraram e provavelmente elas mudaram muito de comportamento, começaram a ficar violentas, agressivas. Não está dizendo que alguém está bulinando ela vai extravasar aquilo de alguma forma. Tá? Então a mudança súbita de comportamento pode ser uma coisa muito séria acontecendo por trás, que as crianças às vezes não dizem. Dificuldade para dormir. Criança normalmente dorme bem, dorme na hora que os pais colocam para dormir, mas tem umas que têm muita dificuldade para dormir. Pode ser por um transtorno, no caso do TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que as crianças normalmente têm muita dificuldade de dormir, de começar o sono. Tá? Mas tem outras doenças, depressão também dá perda do sono. Então você vai vendo que esses sintomas juntos podem significar uma determinada doença, tá? Não só sintoma sozinho. Apetite também, tem criança que tem anorexia, a gente pensa que não, né? Mas tem criança que tem anorexia nervosa e bulimia também. Eu atendi um garoto de Arraial do Cabo, de Figueira, que o garoto, não sei como ele ficava em pé, de tão magro que o garoto era, porque eles deixaram chegar naquele ponto também. Não foi assim, o garoto ficou magro de um mês para o outro. Levaram um ano depois, sei lá quanto tempo depois. A criança branquinha, de olheira roxa, assim, quando entrou, não come, com certeza não come. Não comia nada. Quando dava água, ele engolia, mas se fosse um líquido, leite, alguma coisa, ele vomitava. Entendeu? Não é uma coisa que ele fazia premeditadamente, era uma doença mesmo. A anorexia nervosa pode acontecer. Eu tinha uns 6 anos. Ele estava já há anos sem comer direito. Aí chegou nesse ano que levaram para mim e ele estava sem comer nada mesmo. Não aceitava nenhum tipo de medicamento, de alimento. E tem crianças que comem muito e depois vomitam, igualzinho adulto. Só que depende dos pais observarem, né? Se o pai não observar, esse é um sintoma, mas junto com outros vai caracterizar um transtorno. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Agora a doutora Liana vai continuar. Então, eu vou falar agora um pouquinho em que momento a gente deve procurar ajuda. Ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo ou alguém que esteja trabalhando na saúde mental. Quando não conseguir identificar uma causa específica para o seu sentimento, vontade de sumir sem motivo. Isso aqui a gente já falou. Assim, eu perdi o ânimo, eu perdi a vontade. Antes, um exemplo, meu marido jogava futebol toda quarta-feira. Ele até vai, mas ele vai sem ânimo. Eu vou trabalhar todo dia. Antes eu ia com prazer, hoje eu perdi. Eu vou com peso, com um desgaste emocional, com peso, um desgaste físico muito grande. A gente tem que entender que tem algo errado acontecendo. O fato da gente procurar um psiquiatra não quer dizer que a gente vai concordar com o que ele vai prescrever ou com o que ele vai falar. Mas assim, a gente pode estar discutindo e pode estar questionando. Será que é isso? O fato de eu procurar ajuda não quer dizer que eu vou ser ajudado. Quer dizer que eu tenho que identificar o que está acontecendo comigo. Eu acho que isso é fundamental. A outra questão, reações diferentes do usual, sensação de estar intolerante. Um colega do trabalho, por exemplo, fala uma coisa, antes era uma coisa normal, ele me questionar e eu falar, hoje não, hoje eu estou com uma irritabilidade, a flor da pele, eu não consigo mais tolerar que ele me critique, também pode estar acontecendo alguma coisa de errado. Um quadro, quando a intensidade do prazer está diferente, foi o que a gente já falou. Assim, a gente perde a vontade, a gente perde o prazer. As nossas reações não são mais a mesma. Eu trabalho com criatividade, eu monto, por exemplo, pratos num restaurante. Eu perdi essa criatividade, a minha memória está mais lentificada. Existe alguma coisa alterada. Então, esse momento é o momento de eu estar procurando um serviço de saúde mental. É óbvio que assim, quando a gente está deprimido, quando essa reação de tristeza não muda e continua durante muito tempo, ou quando a minha ansiedade, por exemplo, alguma coisa que eu fico pensando lá na frente, eu tenho 1000 coisas para fazer ao longo do mês, e aí eu vou dormir, aquele pensamento não sai da minha cabeça, e eu não consigo dormir pensando naquilo. E aí vai um pensamento atrás do outro. Também é um sinal de que eu devo procurar
o serviço. Próximo. O tratamento nem sempre é um tratamento farmacológico. O que a gente quer, nós profissionais, é que os pacientes entendam o que acontece na sua mente. Quais são as suas reações emocionais? É o autoconhecimento emocional que é o que a gente quer. E existem várias formas para isso acontecer. Com remédio, com terapia, existem com atividade física. São várias alternativas que a gente pode lançar mão, mas essa alternativa é individualizada. Cada um tem que ser visto de forma individual. E a nossa mente, ela é muito complexa. Nem sempre a gente percebe o que está acontecendo. Eu vou dar aqui um exemplo. A gente, lá em casa, a gente gosta muito de ir a um show, por exemplo, de Zeca Pagodinho. E aí, quando eu chego naquele show, que é enorme, uma produção artística enorme, para aquele show acontecer, a gente entende que Zeca Pagodinho ali cantando é menos de 10% de toda a estrutura montada atrás do palco. Né? São pessoas lá atrás que estão preocupadas com a música, com o microfone, com a roupa, e isso acontece com a gente também. Às vezes, a nossa consciência não se dá conta de tudo que está acontecendo ou que já aconteceu. E nem sempre a gente tem consciência que alguma coisa pode estar indo errada. Isso acontece, e assim como o show que funciona mesmo com um cavaquinho parado, e aí outro instrumento vem e dá meio que uma alterada ali, mas consegue levar o show, assim é a nossa mente. Às vezes a gente consegue levar a vida mal, mas a gente consegue. Então, porque às vezes a gente não tem noção de que que a gente possa estar adoecido, ou porque muitas das vezes a gente tem vergonha de procurar o psiquiatra. Porque a gente procurar o psiquiatra, a gente coloca em xeque o que a gente pensa, a nossa cultura antes. A gente coloca em xeque a sanidade mental. É aquela coisa que assim, todo mundo tem vergonha de procurar um psiquiatra, porque o olhar do outro, o que ele vai pensar? Será que ele vai pensar que eu sou doido? Então isso acontece e isso tem que ser acabado. Não, volta, por favor. E aí, eu quero dar o exemplo aqui, que um tratamento não farmacológico, que seria a psicóloga, o tratamento com o psicólogo, a análise, é de fundamental importância. Porque a gente, fazendo terapia, a gente consegue entender o nosso pensamento. Na verdade, a gente pensa no automático, a gente não pensa no que a gente está pensando. Ninguém aqui consegue controlar o pensamento. A gente até conseguiria por algum tempo, mas é pouco tempo. Daqui a 10 minutos, ninguém sabe o que vai pensar. Então, o pensamento ele é automático. Quando a mente da gente está adoecida, esse pensamento pode vir adoecido também. A gente pensa mais no negativo, ou pensa uma coisa que não é verdade, que talvez não seja aquilo. Então, o nosso pensamento pode nos enganar. E o psicólogo, ele está ali para ajudar a gente a entender isso. Um exemplo disso, por exemplo, uma pessoa que está aqui na igreja e tem um ataque de pânico. O ataque de pânico são todas aquelas reações de que como se a pessoa estivesse em perigo naquele momento. Então, ela tem aquela taquicardia, porque ela precisa correr de um perigo. A mão sua, porque se ela precisar escalar, isso é fisiológico. Porque se ela precisar escalar, ela vai estar suada e aí ela vai ter mais adesão. Ela vai ter aquela náuseas, porque não é hora naquele momento de eu estar digerindo nada. Eu preciso do meu sangue no meu cérebro. Então, aquela reação toda que eu tenho, é o nosso pensamento que está nos enganando. O psicólogo, ele ajuda a gente a ter essa consciência. Ajuda a gente a entender que naquele momento eu não corro perigo. E aí sim, a pessoa, o paciente vai entender aquilo e vai tentar controlar essas reações.
Então, é de fundamental importância. A atividade física, existem hormônios que são liberados na atividade física e que melhora muito esses circuitos cerebrais. A mudança de hábito, como alimentação, tudo isso ajuda muito, tudo isso funciona em conjunto, como a gente já falou. Saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, a gente trabalha em conjunto. Essa questão da medicação. A medicação, como eu já falei, ela é individualizada. Cada um recebe um tratamento específico e, se necessário. O fato é que, quando a gente chega num consultório de psiquiatria, a gente não consegue identificar, ou a grande maioria não identifica, por conta desse preconceito, que são pessoas diferentes, com transtornos diferentes. Quando a gente vai num consultório de dermatologia, a gente pensa, aquela fulana tem alguma coisa na cabeça, o outro tem no pé. Na psiquiatria, não. A gente não consegue identificar. A gente acha sempre que o paciente, depois que toma a medicação, vai ficar babando ou vai ficar gordo, quando na verdade não é assim. Nem sempre a gente precisa usar da medicação. E eu tenho uma paciente, que é uma paciente extremamente grave, com uma depressão extremamente grave, e que ela já tentou o suicídio 5 vezes. Todas essas 5 vezes ela foi internada, é uma paciente muito grave. A última vez que ela tentou o suicídio, ela tomou inclusive soda cáustica. Então, é uma paciente grave. Curiosamente, essa paciente só tem um rim. E toda vez que ela volta ao meu consultório, ela pede para diminuir a medicação, o antidepressivo que ela toma. E aí eu pergunto para ela, quantas vezes esse rim já te levou à quase morte? Nenhuma. Por que você quer parar com uma medicação que só te faz bem? Se você tivesse que tomar um remédio em altas dosagens para esse rim funcionar, você tomaria? Tomaria. Mas ela não consegue tomar por conta desse preconceito, porque ela coloca em xeque o que ela pensa sobre loucura. E isso é muito complicado. Então, eu acho que é fundamental que a gente tire, que a gente diminua esse preconceito, até com a relação à medicação psiquiátrica. Muitas pessoas não vão ao psiquiatra com medo de ter que tomar uma medicação prescrita pelo psiquiatra. É muito mais fácil, às vezes, tomar uma medicação do vizinho, que seria talvez a mesma que o psiquiatra prescreveria, mas é muito mais fácil não colocar em xeque o que ela pensa sobre aquela doença. Então, é fundamental isso para a gente. Explicar para todo mundo que está aqui, e vocês que possam transmitir, que sejam replicadores dessa informação. Que a gente não passa qualquer medicação, a gente avalia, a gente vê se realmente tem necessidade ou não da medicação. Bem, e para próximo, por favor. E para acabar, eu quero deixar aqui uma frase para vocês pensarem um pouco e para conseguir fazer uma reflexão. Shakespeare não estava sendo metafórico quando, pela voz do seu personagem Próspero, disse: somos da mesma matéria que os sonhos são feitos. Próximo. Você quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se do que você pensou ontem. Você quer saber como estará seu corpo amanhã? Concentre-se nos seus pensamentos de hoje. Próximo. E mais, de fundamental importância, abra o seu coração antes que algum cirurgião cardíaco o faça por você. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer a doutora Glória, doutor Padre Marcelo, pelo convite. E está sendo uma honra aqui estar nesse momento dividindo um pouquinho conhecimento da minha experiência com vocês. Quando eu fui convidado, eu já conhecia o projeto da doutora Glória, fui paciente dela, Mente Sã,
E logo de imediato eu já lembrei, mente sã em corpo são. Até esses dias eu conversei com o padre Marcelo, né, padre? Vamos botar um projeto de atividade física aqui no pátio da igreja e tal. Muitas senhoras, às vezes viúvas, que os filhos saíram de casa, estão sozinhas, estão depressivas. E seria uma ótima oportunidade para a saúde física e mental de toda a população, mas lembrei bastante dessas senhoras. E já tinha até o nome já. O projeto não existe, não, só o nome que veio na minha ideia. Então, a gente vai falar um pouquinho, mente sã em corpo são. É uma frase super antiga, quase 2000 anos, e todo mundo sabe que isso é verdade, né? Todo mundo para pensar um pouquinho, sabe que quando a gente cuida do nosso corpo, consequentemente, a gente cuida da nossa mente. A doutora Liana falou agora há pouco, a definição de saúde da OMS. Não é só não utilizar remédio, é um bem-estar físico, motor, psíquico e social, afetivo. Então, o ser humano não é isolado. Agora é só o físico, agora você vai fazer exercício físico. Agora é só afetivo, você vai se relacionar com seus amigos, com sua família. Agora é só mental, só psicológico, você vai ter que... Não, nós somos um só. Então, esse tratamento, essa busca da saúde tem que ser completa em todos esses aspectos. E outra deixa que a doutora deixou para a gente foi sobre alguns hormônios que o nosso corpo produz, principalmente na prática da atividade física. Então, isso. Eu ia falar sobre alguns medicamentos. Se, por exemplo, falaram, né, 25% das pessoas têm algum distúrbio psicológico. Então, vários de nós aqui já buscamos psicólogos, psiquiatras. Imagine se o psicólogo chega e fala, o psiquiatra fala para você, ó, tem um remedinho que você vai tomar, vai ficar bom e pode ir embora. Todo mundo ia comprar rapidinho, não ia? Se custasse R$1.000, comprariam? Para nunca mais ter problemas psicológicos? Com certeza. Então a gente pode ver o outro lado, o lado da prevenção. Fala-se muito disso, né? O médico trata a doença. O profissional de educação física trata da saúde, né? Promove a saúde. Então a gente pode ter esse trabalho preventivo. A gente não precisa ficar mal para procurar um tratamento. Assim como obesidade, assim como problemas cardiológicos, problemas ortopédicos, diversos problemas que nós temos, a gente pode ter uma prevenção. A gente não precisa só tratar, só remediar. Então, separei aqui alguns hormônios que são super importantes para a saúde mental. São importantes para a saúde psicológica nossa. E o nosso corpo produz todos esses medicamentos. São neurotransmissores, hormônios que o nosso próprio organismo produz. Então a gente tem também, né, a questão farmacológica, você comprar a medicação, mas preventivamente eu posso produzir ao invés de comprar. Seria uma lógica mais fácil, né? Vamos lá, vamos ver alguns desses aí. Não vou me prender muito não, só nessa questão dos hormônios mesmo, tá? Então, serotonina. Todo mundo já ouviu falar de serotonina aqui? Não ouvi nada a resposta, gente. Então, é bem conhecida a serotonina. Então, é o hormônio do prazer, né? Da felicidade, do bem-estar. A serotonina gera a sensação de prazer e bem-estar, autoestima elevada. Quem tem os níveis adequados de serotonina, está tranquilão, tem autoestima lá em cima, se sente bem, onde vai está tranquilo, né? Tudo que faz tem prazer. É aquela pessoa que vê o copo sempre meio cheio, ao invés de ver meio vazio. Até outra situação que ela usou, né, lá de Friburgo. Uma pessoa com uma perda muito grande, mas é uma pessoa positiva, para frente e tal, que resolve suas questões. Provavelmente, essa mulher tem um nível de serotonina adequado. E a serotonina ajuda na regulação do sono, na temperatura corporal, no controle do apetite, do humor, na atividade sexual, atividade motora e funções cognitivas. Caramba, Davi, um monte de coisa aí que eu não sabia que a serotonina ajudava. Estou precisando bastante daquilo. Com certeza, todos nós precisamos de todos esses pontos. Você vê as características, são bem amplas. Não é só voltado para um aspecto físico ou psicológico. É bem amplo esses benefícios. A serotonina também está associada à perda de peso. Recentemente, muitos médicos estão
prescrevendo a serotonina farmacológica, né, como forma de remédio para o tratamento da obesidade. Então, a ciência já comprova que tem uma ligação muito próxima dos níveis adequados de serotonina com o controle do peso corporal. E eu não estou vendo, está vermelho, não estou vendo nada. Eu botei de vermelhinho ali porque é a parte negativa. Deixa eu chegar para o lado e ver se eu leio. Vocês estão vendo? Não, né? Vamos lá. Muitas pessoas vão lembrar de alguns desses sintomas aqui, né? Sentimento de solidão. Isso aí são pessoas que não têm o nível de serotonina adequado. Sentimento de solidão, baixa autoestima, mau humor, agressividade, muito sono, fadiga, depressão aqui? Depressão, descontrole na alimentação. Eu não vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão, não. Mas de vários que eu falei aqui, né? Então, se a doutora chega ali e fala para vocês, querem tratar isso? Ó, toma um remedinho aqui, ó, amostra grátis. Vocês vão querer ou não vão? Vão. Todo mundo vai. Todo mundo quer ter essa saúde. Todo mundo quer estar bem. Todo mundo quer dormir tranquilo. Todo mundo quer ter um apetite normal. Todo mundo quer ter um humor tranquilo, não ser agressivo. Então, todo mundo gostaria de ter esses níveis de serotonina adequados. Continuando na serotonina. Como que a gente produz a serotonina no nosso corpo? A parte do remédio eu cortei, tá, gente? Estamos falando de saúde mental, de promoção de saúde. Tem a questão da medicação também, mas eu cortei da apresentação aí como uma forma, vamos usar preventivamente. Consumir alimentos ricos em triptofano, e o carboidrato também ajuda. Praticar exercícios físicos aeróbios de intensidade moderada, super importante, com regularidade. Fui lá, dei uma caminhadinha na praia, serotonina bateu. Lógico que não, gente. A gente precisa aí de 6, alguns estudos mostram, 6, 8 semanas com continuidade para a gente alcançar esses objetivos. Nada que é bom é assim, instalou, acabou. Do mesmo jeito que o tratamento psicológico é contínuo, não é um dia com o psicólogo, um dia com o psiquiatra e foi embora, não. Exercício físico, mesma coisa. Tem que ter essa continuidade. E outro ponto é o sol também. Como é que o sol faz bem para o nosso corpo humano? Fiquei sem água aqui. Depois você me arruma água aí, por favor. A boca está secando, né? A adrenalina vai alta, cheio de gente te olhando aqui, né? Onde que a gente encontra esse triptofano? Obrigado. De origem animal. Tem no queijo, no frango, peru, ovos, salmão, frutas, banana, abacate, abacaxi, vegetais e tubérculos, couve-flor, brócolis, batata, beterraba, ervilha, frutas secas, nozes, amendoim, caju, castanha do Brasil, soja e derivados e no cacau. Já ouvi falar isso aí. Como chocolate pra caramba para ter serotonina, certo? Cacau ali, principalmente aquele de 70%. Maior nível de cacau, melhor. Porque aquele que a gente costuma comprar é açúcar puro. Dá aquele pico glicêmico, dá aquele prazer, tá bom, mas logo aquele pico cai. Dá vontade de fazer o quê? Comer mais. Aí come, pico. Caiu o pico, come mais. A gente vai entrando num ciclo vicioso. Aqui eu coloquei como curiosidade a medicação serotonina. Para que serve? Algumas formas da serotonina aí. Para tratar ansiedade, enxaqueca, esquizofrenia, vômitos, distúrbios gastrointestinais, depressão, distúrbios de ansiedade. Então, olha só, se você é fisicamente ativo, tem uma dieta adequada, tem os níveis adequados, toma um solzinho de vez em quando, você vai estar produzindo essa serotonina. Não vai precisar, cada nome doido ali que eu nem conheço, da medicação. Então, você mesmo pode produzir para estar adequado aí. Eu costumo falar, Deus é perfeito, né? O nosso corpo humano é perfeito e Deus botou tudo na natureza que a gente precisa. Todos os alimentos que a gente precisa para manter o nosso organismo saudável estão na natureza. Então, não sou nutricionista, tá? Mas tem algumas linhas nutricionais que falam isso aí, não. Comer o quê? Tudo que for comida de verdade. E você para pensar um pouquinho no lado espiritual, Deus quer dar sempre o melhor para os filhos dele, né? Então, se ele botou na natureza, com certeza faz bem para a gente.
Ah, não, vou anotar ali, ó, beterraba, brócolis. Come comidas saudáveis, que a gente vai ter uma vida mais saudável, consequentemente. Outro hormônio é a ocitocina, que é o hormônio do prazer ou do amor. O hormônio do abraço. Há uma grande produção durante a relação sexual, um abraço, um toque, durante o parto, quando a mãe amamenta seu filho e durante o exercício físico aeróbio também. Então, mais uma vez, o exercício físico na produção direta de um hormônio super importante para a gente. E quais são os benefícios da ocitocina? Aumento da empatia, reduz a ansiedade, inibe o medo, reduz a pressão arterial, o estresse, facilita a aprendizagem, aumenta a interação social, a sensação de confiança, entre outros vários benefícios que eu não listei aqui. Fui selecionando alguns para não ficar aquele livro completo aqui. Então, uma coisa simples, há 2000 anos atrás, o Juvenal falava, mente sã em corpo são. A ciência chega para comprovar o que a gente deduz, o que a nossa intuição diz. Então, todo mundo aqui, quando dá uma caminhadinha e tal, durante uma semana, dei 3 dias caminhando na praia, lá no sol, dei um mergulho, todo mundo se sente bem, todo mundo se sente melhor. A ciência vem para comprovar a produção desses hormônios, mas todo mundo já sabe os benefícios que tem. Outro hormônio é a dopamina. Ela ajuda a alcançar os objetivos. O primeiro passo, quando a gente dá o primeiro passo e quando cumpre a meta, a gente tem uma produção grande de dopamina. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, hein? Dia Mundial do Exercício Físico, né? Segunda-feira eu começo. Vai ter gente aqui que vai ter que começar hoje, que está prometendo há anos. Então, quando eu falar, não, sábado, 3 da tarde, vou pegar minha bicicleta, vou dar uma pedalada ali na orla da Praia do Forte por 40 minutos. Aí chega, dá 3 horas, tá muito sol, daqui a pouco tem jogo do Flamengo. Ah, não, pô, minha esposa vai fazer um pavê ali, eu tenho que provar. A gente vai arrumando várias desculpas, né? A gente não consegue cumprir essa meta. Só de você cumprir essa meta aí, você já está produzindo dopamina. Né? A gente não se sente satisfeito. Ah, eu vou caminhar, minha amiga me ligou, a gente vai caminhar lá. Só de sair de casa, pô, foi legal, que bom que eu vim aqui. E pelo contrário, eu trabalho com funcional aqui na praia, né? Tem um grupo de treinamento. Várias vezes, o tempo está mais ou menos para chover, a pessoa não vai. Aí vê as fotos do treino e tal, aquele pôr do sol. Pô, me arrependi de não ter ido, podia ter ido e tal. Já se sente mal. Não tem aquela coragem, não tem aquele primeiro passo. Várias vezes são questões depressivas, né? A pessoa não tem. Ah, você tem que ir. É difícil. Às vezes a gente tem que contar com a ajuda da família para dar esse empurrãozinho. Então, só o primeiro passo e conseguir cumprir a meta já gera uma produção grande de dopamina. E ela é produzida junto com a adrenalina e a noradrenalina, que são as catecolaminas, né? Na atividade física, no slide anterior eu falei, atividade física moderada. Tem algumas definições assim. Atividade física leve, moderada, intensa e muito intensa. Como que a gente define isso? Tem várias definições, mas tem um meio termo aí. Abaixo de 40% da frequência cardíaca máxima, falar um pouquinho da atividade física direto. Nem todas as pessoas na mesma idade têm a mesma capacidade cardiorrespiratória. Tem uma pessoa de 20 anos sedentária, obesa, e tem uma pessoa de 20 anos superatleta. Então, existe uma fórmula para a gente tentar descobrir qual é a frequência cardíaca máxima de uma pessoa. Lógico que ela não é exata, mas é a fórmula de Carbonen. É 220 menos a idade. Seria a frequência cardíaca máxima. Para facilitar o cálculo aqui, vou botar uma pessoa de 20 anos. 220 menos 20, a frequência cardíaca máxima dessa pessoa seria 200 batimentos por minuto. Lógico, nem todos os 20 anos são iguais. Então, 40% dessa frequência cardíaca seria 80 batimentos. Então, uma atividade abaixo de 80 batimentos é muito leve. Até 60% é leve. Então, até 60, 120 batimentos por minuto. É leve. De 60 a 80 é moderado. Então, quando a gente fala atividade física moderada, aproximadamente isso, entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima.
Ah, eu tenho 50 anos. 220 menos 50, faz a regrinha de 3 ali para você descobrir qual a faixa de treinamento você tem que estar. De 80 até 90 é intenso e de 90 para cima é muito intenso. Eu sou sedentário, estou iniciando, não vai começar com uma atividade física super intensa, lógico. Vai começar com uma caminhadinha, vai começar, em vez de ir de carro para a igreja, vem a pé. Então, aproveitar logo essa deixa, falar sobre a orientação da OMS. A gente deve acumular, para manter o nosso nível de saúde, 150 minutos semanais de atividade física. Ou seja, 5 dias na semana, meia hora por dia. Atividade física é diferente de exercício físico. Qualquer atividade que você faz no seu dia a dia engloba a atividade física. Vou levar meu filho na escola, 15 minutos caminhando, ou 15 minutos pedalando, e 15 de volta. Acabou. Se fizer isso segunda, terça, quarta, quinta e sexta, matou para você. Então é simples. Não, eu vou de carro porque não tem, mas à noite eu vou para dar uma caminhada no calçadão. Beleza. 30, 150 no somatório da semana. Fácil. Ou aproximadamente 75 de atividade intensa. Na semana também. 3 dias, 25, 25, 25, de um treino mais forte, já matou, para manter os níveis de saúde. Tá ok? Outro hormônio é endorfina. Ameniza as dores crônicas, o estresse e a fadiga. Ativa o sistema de recompensa. Melhora a satisfação, a confiança, o estado de euforia, o controle de emoções e sentimentos. Produz sensação de bem-estar pós-exercício. Mais uma vez ali o percentual da intensidade do treinamento. VO2 é o volume de oxigênio e tem uma relação direta com a frequência cardíaca. Então, medir o VO2 é mais difícil. Cardiologista com ergoespirômetro para conseguir avaliar diretamente o VO2. Então, a gente faz esse paralelo com a frequência cardíaca. Quanto maior o meu volume de oxigênio, mais rápido bate meu coração. É o sistema cardiorrespiratório. Então, ali poderia ser 70% da frequência cardíaca máxima. Por exemplo, para esse rapaz de 20 anos aí, se ele fizer um treino com batimento de 140, já estaria produzindo endorfina. Os níveis de endorfina são 3 vezes maior pós-exercício do que em repouso. E mesmo depois de 20 minutos do treino, esses níveis continuam elevados. Eu não sei se todos, quer dizer, acho que não, mas não sei se todos têm o hábito de se exercitar. Mas quando a gente faz aquele treinamento intenso, no final suando pra caramba, o coração disparado, não consegue falar nada. Quando acabou, dá aquele prazer, aquele bem-estar. E fica a longo prazo assim ainda, né? Nosso corpo fica feliz, tal, sua pra caramba, e a gente se sente bem. Outro hormônio que a gente está produzindo, é a endorfina. Voltando um ponto aqui, sobre a intensidade do treino, outra forma de ter uma estimativa rápida é teste de percepção do esforço. Um exercício de baixa intensidade, um exercício leve, você consegue, por exemplo, estou caminhando com a minha esposa, a gente consegue conversar tranquilo, não fica ofegante. Então, é leve. O moderado, a gente consegue falar, respira, fala, está sendo moderado. O intenso, a gente não conversa. Está dando aquele sprint forte, está fazendo flexão pra caramba, a gente não consegue conversar. Então, se você está batendo papo na academia, tem um pessoal que gosta para academia bater papo, né? Fazer selfie e tal, marcar academia no Instagram, tem um pessoal que gosta. Seu treino está leve, não está intenso, tá bom? E alguns outros pontos que eu deixei para a gente falar aqui, sobre a saúde mental desses públicos aqui. Crianças e jovens. Eu também trabalho com escola. Sou professor de educação física escolar também. E a gente falaram já mais cedo, né, sobre a depressão infantil. E a gente vê como é que começa com bullying, né? A gente tem um filhinho. Eu tenho um filho de 7 meses. Está espoleta pra caramba, caminha, puxa, não sei o quê. Eu não vou pegar o celular e botar na mãozinha dele para ele ficar calminho, não. Faz parte do desenvolvimento dele. Vai correr, vai cair, vai puxar. Faz parte. Mas aí o que acontece? A gente não quer se dar o trabalho. Põe o celularzinho, põe Peppa Pig, põe galinha pintadinha.
E a gente fica no WhatsApp tranquilo, trabalha à vontade, deixa a criança lá. A criança come pra caramba, come mal, ela pede biscoitinho, recheado, ela pede fandangos, ela só pede besteira para você, que passa na televisão, lógico. Você, para não desagradar seu filho, dá. Para a gente não ter que trabalhar muito, cozinhar em casa. A gente está fazendo papinha agora lá. Pô, dá uma trabalheira danada, né? Faz papinha, congela, separa, dá trabalho. Mas é o melhor. Então essa criança acaba ficando gordinha, fofinha, cheinha, né? Obesa. Chega na escola, na aula de educação física, ela não sabe brincar. Não sabe segurar uma bola, não sabe correr. Porque ela não brinca com o papai em casa, não brinca com a mamãe em casa. Nunca viu uma bola na vida, só vê celular, só vê vídeo. O que vai acontecer na turma? Vai ser zoado pelos colegas. Não sabe, gordinho, seu gordo, não quero você comigo. E criança não tem papas na língua, né? Eu sofro muito por essas crianças lá. Os colegas toda hora. Seu gordo, sai daqui, eu não quero você comigo. E todo dia aquela ladainha do respeito e tal. Mas a gente pode ajudar em casa. Brincar com os filhos, dar uma alimentação mais adequada. Para essa criança se desenvolver questões motoras, questões sociais, questões cognitivas, atividade física gera todos os benefícios para a gente. E a gente quer deixar a criança quieta. Aí começa na escola com bullying. É zoada por todo mundo, não quer ir para a escola, não quer mais aparecer na escola, não tem amigos. Aí começa a ver esses vídeos no YouTube aí, incentivando a automutilação, suicídio, que tem vídeo pra caramba disso. Meus alunos me contam, esse ano estourou a Momo, né? Tinha um tal de Momo aí que mandava se cortar, mandava enfiar a faca nos outros. E os nossos filhos estão vendo à vontade esses vídeos no YouTube. Então essa criança começa a descobrir que existe automutilação, começa a descobrir que existe suicídio, começa a descobrir um monte de coisa. E não é compreendida, não tem amigo, não conversa com ninguém, não tem prazer em estar com os amigos, não tem prazer em brincar, se fecha cada dia mais. E eu tenho muitos casos de alunos meus, tanto em escola particular quanto em escola pública. A questão financeira não quer dizer nada. Crianças pobres e crianças ricas se automutilam, são depressivas, fazem bulimia. Então, esse problema vai crescendo. Pode passar, por favor, ali? Isso, deixei até aqui. Esse é o nosso último slide. Para a gente fechar. A gente tem um ciclo vicioso, viu? Começa com um sedentarismo, uma preguiça, um comodismo dos pais. Vai aumentando, come à vontade, não faz atividade física, não vai à praia, não se exercita, sofre bullying, tem ansiedade que eu não quero ir para a escola, entra em depressão, automutilação e, infelizmente, chega onde ninguém quer, no suicídio. Ano passado, lá em Araruama, na rede, a gente teve 2 casos de suicídio entre os alunos. É triste isso, mas a gente vê alguns alunos que apresentam algumas tendências. E, infelizmente, a rede municipal de educação não oferece todo o aparato que seria adequado, necessário para essas crianças. E fora bullying, pô, numa turma, eu falo, pô, eu tenho pena da metade da turma. São aqueles garotos sacanas e tal, espertões que zoam todo mundo, e os outros não sabem se defender, quieta, são zoados para o resto da vida. Então, tem bastante pena dessas crianças. Volta ali para mim, por favor. Falando sobre a depressão nos adultos. Vem, né? Excesso de pressão, trabalho, tem que pagar a conta. A gente põe no Instagram aí, aquele mundo ideal. Eu tenho que ter o corpo maravilhoso, eu tenho que treinar e ser musculoso, eu tenho que treinar e ser bonitona, a mais gostosona do verão, eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquele celular. A gente fica só consumindo isso na internet, né? E aí a autoestima nossa vai lá embaixo. Que eu não sou bonita o suficiente, eu não sou feliz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente vai só se depreciando. Os idosos, muitas vezes, tinha uma cliente que era idosa, né? Quase 80 anos. E ela falava, pô, muitos amigos já tinham falecido. E os que tinham só falavam de morte. Ela, não, eu gosto de andar com jovens, pô. Eu ando com meus amigos antigos, só fala de morte, só fala de doença, não sei o quê. Não quero estar perto deles, não. Isso aí é importante para a gente também. Esse prazer. Ninguém gosta, sentou do lado, estou com isso, estou com aquilo. Comprei medicação tal, comprei remédio tal, fui no médico tal. O doutor fulano é melhor que o doutor ciclano.
conhece o nome de todos os remédios, conhece todos os médicos da Unimed, de Cabo Frio. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos fugir disso, buscar coisas boas. Atletas, quis colocar ali, porque tem um lado do excesso de treinamento também, excesso de cobrança, né? O atleta tem que render, tem que produzir, tem que dar resultado, ele tem que treinar. Foi comprado por uma equipe de outro país, está sem a família e tal. Então ele entra num nível de estresse absurdo. Por outro lado, o corpo dele produz esses hormônios, né? Então tem que achar sempre o equilíbrio. Aristóteles já falava, né? A virtude está no meio, na mediania. Não é nem exagero e nem a falta. A gente tem que buscar o meio termo. E sobre a tecnologia foi o que eu tinha falado já, né? As crianças, videozinho direto, YouTube direto, os pais, no Instagram, Facebook, comparando suas vidas com modelos lá que treinam 6 horas por dia, que fazem todos os procedimentos estéticos possíveis, que na hora da foto ainda tem os recursos tecnológicos aí para deixar ela bonita. Aí vem a cliente, quer treinar 1 hora por dia, que tem 3 filhos, que trabalha o dia inteiro, quer ter o corpão da fulana de tal. Não dá, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A gente não precisa ter o corpão do ciclano para ser feliz. Não precisa ter aquilo lá para ser feliz. A gente tem que buscar ter essa autoestima aí. Ser satisfeito com a gente mesmo. E para fechar ali, o ciclo virtuoso. A gente fala muito de ciclo vicioso, né? Fala só de coisa ruim, né? A gente tem que começar a falar de coisas boas. Ciclo virtuoso. Acordei cedo, arrumei a cama, tomei um café da manhã, peguei a bicicleta, fui para a praia, dei uma corrida na praia, dei um mergulho com meu filho, voltei, fui para a escola, à tarde fui levar meu filho para brincar não sei aonde e tal, vim para a igreja, fui para a missa. A gente tem que buscar, encontrei meus amigos, falo de coisas boas, falo bem dos outros. A gente tem que buscar, a nossa tendência é sempre estar para o lado de lá, né? Para a caveirinha lá. A gente tem que buscar vir para o lado de cá. Ciclo virtuoso. As boas atitudes vão sempre trazendo mais coisas boas, tá? Então, para fechar isso, espero que se umzinho daqui sair hoje, não, eu vou dar minha caminhada ainda. Dá tempo ainda, gente. Dá para chegar em casa ainda, subir umas escadas, dar 2 voltinhas no quarteirão, fazer 20 abdominaizinhos, já é melhor do que nada. Já começa na produção desses hormônios aí. Tá ok? Obrigado e saúde para todos nós. Bom, convido agora o Padre Marcelo, que vai dar uma palavra. Estou até rouca. Queridos irmãos, eu quero apenas fazer a conclusão do dia de hoje e dizer a vocês, eu estava ouvindo, muito obrigado, doutora Eliana, muito obrigado, doutor Carlos, obrigado, doutora Glória, meu querido amigo e paroquiano Davi, muito obrigado. Mas eu estava ouvindo cada um deles, à medida em que eles estavam expondo, e eu estava pensando como é interessante a nossa vida religiosa, sabe? Como é interessante a nossa vida espiritual. Talvez às vezes a gente não perceba alguns detalhes, mas a igreja, por exemplo, eu queria falar de um tripé, rapidamente. Primeiro, porque o que nós queremos aqui é a saúde. Então, primeira coisa, meus amigos, a oração. Nós experimentamos isso, mas a própria ciência pode falar o bem que a oração produz na vida de uma pessoa. Vivam, cada um de vocês, a experiência da oração, da abertura do coração a Deus, do encontro com Ele. E isso é de uma riqueza profunda na nossa vida. E eu diria a vocês, o quanto rezar cura o homem, faz bem ao homem. Segundo elemento que eu quero tocar aqui com vocês, ser grato, gratidão. Agora há pouco eu estava ouvindo aqui o Davi falando, e o Davi dizendo, olha, às vezes você quer ficar com o corpo igual a não sei quem, e aí você se frustra porque não ficou. Gratidão.
Gratidão a Deus pela sua vida, gratidão a Deus por aquilo que você é, gratidão a Deus pela pessoa que foi formada em você, gratidão a Deus pelas oportunidades que você teve na sua vida. Então, rezar, ser grato, por exemplo, aos nossos pais. Quantas coisas, meus amigos, nós temos na nossa vida, da nossa formação humana, e que nós, em plena consciência, dizemos assim: eu devo isso aqui a meu pai, eu devo isso daqui a minha mãe. Então, gratidão. Terceiro e último elemento, perdoar. Meus amigos, não guardem sentimentos ruins na vida de vocês, no coração de vocês, não guardem. Quando nós remoemos uma dor, quando nós guardamos alguma coisa, quando nós, convivemos com aquilo, mas aquilo nos fazendo mal, além de você, tá zangado com alguém, você está fazendo um grande mal a você, ao seu coração e à sua vida. E vamos ser bem sinceros, quem é que consegue conviver do lado de alguém que só tem queixas? Ninguém suporta. Nenhum de nós suporta. Então, meus amigos, rezem para que Deus desenvolva no coração de todos nós tudo aquilo que nós precisamos, a paz que vem do alto, a serenidade que nós precisamos, as virtudes que nós precisamos desenvolver. Sejam gratos, quer seja as pessoas humanas, quer seja Deus. E nunca guardem nada de mal no coração de vocês. E eu tenho certeza que todos nós, buscando todos esses caminhos que nós ouvimos aqui hoje, estando alertados para todas as possíveis dificuldades, que a gente sabe que é da vida, mas o que todos nós aqui queremos, e a intenção desse encontro de hoje, é que cada um de nós possa produzir a sua saúde, quer seja mental, quer seja emocional. Nós vamos concluir esse encontro de hoje com a bênção final. Peço que vocês se coloquem de pé, por favor. E eu vou fazer nesse momento sobre todos vocês a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos amparar, à vossa frente para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger e acima de vós para vos abençoar. Pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe do Senhor Jesus e nossa Mãe, desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Um abraço a todos, uma noite abençoada para todos vocês. Segura a tua mão, eu te